Olá, eu sou o Lincoln Carrenho, empresário, consultor, investidor e estou na live das 10h30 da SIC. Muito bom dia a todos. Hoje, quinta-feira, 2 de julho, essa é a live das 10h30 da SIC. Eu sou Jean Paterno, jornalista da Associação Comercial e Industrial de Cascavel. E o nosso assunto de hoje, profissional que não se adaptar, deixará de ser relevante. E o nosso convidado é o Lincoln Carrenho, que é sócio-diretor das empresas SWA Sistemas, Prime Investimentos, Beta Educação e Gestão, gestor agro, tecnologia, palestrante e escritor. Muito bom dia, Lincoln. Bom dia, Jean, tudo bem? Então, hoje nós vamos falar sobre esses temas, né? E idealmente focarmos no profissional e o que necessariamente, quais os pontos, né, que os profissionais hoje precisam estar adaptados dentro desse momento, necessariamente, que seja na crise ou seja no desenvolvimento, onde precisamos estar atentos, empresas, profissionais, negócios, agora mais do que nunca preparados por um novo normal. Isso, mais uma vez, muito obrigado, Lincoln, por ter aceitado o nosso convite. Em nome do presidente da SIC, Michel Lopes, do vice, Genésio Pegoraro, te agradeço muito. E todos que nos acompanham podem ter certeza que terão, a partir de agora, acesso a informações muito interessantes. A gente está discutindo esse assunto porque, apesar desse momento tão particular que nós estamos vivendo, em algum período, né, a pandemia e os seus efeitos vão passar. E nós todos temos que estar preparados para esse novo momento que, como todos dizem, vai ser novo e totalmente inesperado e diferente, né, Lincoln? Isso aí. Então, Lincoln, para começar, diferente do que ocorria no passado, não há mais um período certo para parar de estudar. A atualização é mesmo uma necessidade para se manter vivo e ativo em um mercado em constante movimento? A atualização é perene e eu digo que é necessariamente diária. O modelo de educação mudou, o modelo de conhecimento, do acesso ao conhecimento, ele mudou, ele foi totalmente alterado. Em que sentido? Antigamente o conhecimento ele estava em catedrais, né? Então você precisava acessar o conhecimento, né, através seja de dinheiro, disponibilidade, muitas vezes indo muito para um outro lugar. Antigamente, há 30 anos atrás, por exemplo, você tinha que ir, para você estudar, você tinha que ir para uma capital, uma cidade grande. Então, a democratização do conhecimento fez com que duas coisas acontecessem. A primeira coisa foi que, todos pudessem ter mais acesso. A segunda é que todo mundo começou a ter o mesmo nível de competitividade. Então, hoje, o conhecimento gerado, a necessidade que você tem de acessar não só o conhecimento, mas as experiências, as pessoas, né? Eu brinco que nós temos a possibilidade hoje de ter acesso a qualquer conhecimento no mundo todo, em qualquer lugar do mundo. Então, a necessidade hoje, ela é latente, está na nossa cara todos os dias, né? E aí que está um ponto, né? Só sobre isso. Nós temos acesso a esse conhecimento, a essa informação, a esses dados, e muitas vezes nós não nos atentamos. O brasileiro médio, não sei se você sabe disso, é uma pesquisa interessante, o brasileiro médio perde, né, em média 1 hora por dia, né, trafegando, fazendo nada nas mídias sociais. 1 hora por dia, se você avaliar num ano, são 365 horas em um ano. Um MBA médio está nessa faixa, entre 365 horas a 400 horas. Então, se você avaliar bem, um brasileiro médio perde um MBA por ano. Então, isso é um ponto importante dentro desse quesito. Muito bem. Lincoln, por que especificamente profissional que não se adaptar deixará de ser relevante? O que, na verdade, isso significa? As pessoas sempre perguntam me perguntam muito, né, como consultor, o que eu considero a principal habilidade de um profissional hoje em dia. É a adaptação. Adaptação, por quê? Porque a tecnologia fez com que a tecnologia e a forma dos negócios, a economia líquida, tem um livro muito bom do Bauman, da economia líquida, que fala sobre isso,
né? Essa liquidez econômica faz com que negócios surjam diferentes e transformem mercados o tempo todo. Veja o caso dos taxistas, do Uber, que já é passado, nós estamos mudando. O próprio caso da educação, onde eu estou muito inserido, né? Devido à pandemia, a educação migrou, nós avançamos 10 anos no tempo do que éramos, por exemplo, há 1 ano atrás, 2 anos atrás. Se cogitava ir para o EAD, algumas universidades já estavam indo, né, já estavam trabalhando com isso, se adaptando a isso, e simplesmente veio, o mercado mudou, né, fez toda essa alteração. Então, adaptação, na prática, se um profissional não é capaz de se adaptar, seja em termos de habilidades, soft skills, e nós vamos falar acho que depois um pouco mais sobre isso, as soft skills e as hard skills, ou seja, o conhecimento mais forte do que ele precisa ter, mas também os intrínsecos, emocionais, entre outros. Essa adaptação é o que vai fazer muitos profissionais e muitas empresas morrerem, né? Porque quando a gente fala de empresas, muitas vezes também a gente se esquece que atrás das empresas tem pessoas, não é? E as empresas são construídas de pessoas, de gente, e as pessoas, nós precisamos muito nos adaptar. Essa adaptação eu digo que são 2 pontos essenciais, já dando um gancho, é você sair um pouco da bolha, da pendência, ir para a bolha e olhar de cima as tendências. Porque nós temos muitas atividades no nosso dia, muitas, nós fazemos muitas coisas. E tudo isso são as nossas pendências, né? Ou seja, aquilo que você está operando. Só que se o profissional não tem a capacidade de sair dessa bolha da operação um pouco, 10 minutos por dia, 15 minutos por dia, 1 hora por dia, e olhar para cima desse processo, olhar por cima desse processo, e entender quais são as tendências do que pode acontecer com o seu próprio trabalho, não é? Eu digo, tem profissionais, por exemplo, que ainda não notaram que a tecnologia pode tomar o lugar dele em pouco tempo, não é? Ou seja, então hoje os BIs que nós temos, os Business Intelligence que nós temos em tecnologia hoje, quantos postos de trabalho podem tomar? Então, se você não for, Lincoln, daí o que eu faço? O que eu posso fazer em relação a isso? O que você pode fazer? É que você tem que ser um gerenciador de dados, você tem que ter um expert de dados, porque o computador pode te dar, o software pode te dar essencialmente os dados, mas quem é que gerencia, quem toma decisões? Se você não for capaz de entender os dados, gerenciar esses dados, você será irrelevante no mercado, você se torna irrelevante. Então, as pessoas dizem, a tecnologia vai tomar os postos de trabalho. Não, a tecnologia vai tomar os postos de trabalho de quem não se adaptou, de quem não entendeu esse novo começo, esse novo normal dentro de todos os sentidos. E eu falei só de um ponto, em todos os outros pontos também. Então, o médico, por exemplo, hoje em dia, ele já não é mais o médico de 10 anos atrás, 15 anos atrás, que ficava numa cadeira sentado esperando o cliente chegar. Lincoln, mudou o posicionamento, mudou a forma dele se colocar no mercado, mudou na experiência que ele está gerando, mudou. Então, se ele não se adaptar, a profissão dele, por mais conhecimento que ele tenha, dentro da profissão que ele tem, eu sempre digo isso, né, em termos de negócios, o teu negócio é gestão. Se você tem um negócio, pequeno negócio que seja, um fisioterapeuta, um dentista, seja lá o que for, o teu negócio é gestão. O teu produto é o que você faz. É outra história, mas você precisa ter essa capacidade de adaptação. Quem nos acompanha hoje na live das 10h30 da SIC é o Lincoln Carren, que é sócio-diretor das empresas SWA Sistemas, Prime Investimentos, Beta Educação e Gestão, Gestor Agro, Tecnologia, é palestrante e escritor. E ele fala com a gente sobre profissional que não se adaptar deixará de ser relevante. Lincoln, existem estudos mundiais que afirmam que toda pessoa nasce com 429 habilidades. É um número realmente extraordinário, né? Você entende, Lincoln, que o nosso cérebro e o nosso corpo têm capacidade para processar essa quantidade de saberes? Eu acredito que não só tem capacidade, como é necessário. É necessário se adaptar. Tem um ponto importante, você falou de um estudo, existe um outro estudo no qual eu gosto muito de falar, que é sobre o tempo relativo que nós temos hoje em relação a uma carreira. Hoje nós temos, 2020 estou falando aqui, maiores ciclos de vida. Então, por exemplo, um homem, né, da minha idade, ou da nossa idade, há 30 anos atrás, ele já estava indo para o fim do seu ciclo, praticamente, ou no metade do seu ciclo de vida de trabalho, por exemplo.
Devido ao aumento da expectativa de vida, né, que nós temos devido à medicina, à tecnologia, que só vem aumentando, e eu digo expectativa de vida não do quanto você vai viver, mas do quanto você vai viver ativo, né, ou seja, o quanto você vai ainda trabalhar, vai produzir. Devido a esse aumento, o que vem acontecendo em termos de mudança na vida das pessoas? As pessoas terão mais ciclos em suas vidas. Então antes, uma pessoa lá, o meu pai, já com seus 50 e tantos, já estava aí no caminho meio que, cara, agora eu já estou meio tranquilo, agora eu já vou baixar a temperatura, mudar de marcha já para uma marcha mais leve. E isso cada vez menos vai acontecer. Cada vez mais nós teremos mais ciclos, ou seja, aos 20, depois aos 30, depois aos 40, depois aos 50 e assim por diante. Devido a esses aumentos de ciclo, essas habilidades, na verdade, você terá que acessar essas habilidades. Então eu, por exemplo, eu trabalhei em instituições financeiras, por exemplo. Então naquele momento eu precisei de determinados tipos de habilidades e construir, melhorar e potencializar determinados tipos de habilidades, sejam hard skills ou soft skills. Hoje, como empresário, quando eu era mais consultor, precisei trabalhar outros tipos de habilidades, né? Ou seja, específicas. Como palestrante, professor, outros tipos de habilidades. Então, uma das coisas que eu digo, é que não só as habilidades são possíveis de serem processadas, como serão necessárias, porque eu não vejo a possibilidade de um profissional hoje em dia não ser múltiplo. Nós, cada vez mais, a tecnologia está nos levando para isso. Se você pegar a época renascentista ali, logo depois durante a Renascença, você vai notar que muitos profissionais, pega o Leonardo da Vinci, se você pegar o currículo dele, Michelangelo, entre outros, vai notar que esse cara não era uma coisa só. Você vai notar que ele era pintor, escultor, ele engenheiro, produzia armas, entre outras coisas. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte: lá naquele momento da nossa história, as pessoas precisaram trabalhar e ter mais de uma só habilidade, por um quesito histórico que nós vamos tratar. Nós estamos chegando num momento muito parecido, entende? A tecnologia nos tirou, né, a tecnologia, o acesso a um carro e as coisas, e o quanto você, por exemplo, está na pandemia em casa, por exemplo, você está com grande parte do seu tempo ocioso. E essa grande parte do seu tempo ocioso, ele pode até ser pago, mas possivelmente ele não será pago. Então o que você vai ter que fazer com parte desse tempo? Muitas vezes um profissional ele vai ter que ser ocupado com uma nova habilidade, para que você possa monetizar, falando em dinheiro mesmo, até para você poder monetizar. Então eu não vejo a possibilidade de nós não sermos múltiplos, entendeu? Um profissional hoje, no século que estamos vivendo, nesse momento que estamos vivendo, ele será com certeza múltiplo. Ele terá que conhecer um pouco. Eu trabalho, mas eu sou só um atendente, só nada, mas estou dizendo, sou só um atendente de um restaurante X. Tá, mas você é um atendente do restaurante X, mas você pode também conhecer de planilhas de Excel, e você também pode, entende o que eu estou dizendo? Então, existe uma gradação que hoje nós estamos vivendo da necessidade de sermos múltiplos. Então, quando eu olho das 429 habilidades, eu acredito até mais. Eu acredito que durante todos esses ciclos nós vamos melhorar, interagir, conhecer e acessar. E quem acessar menos terá talvez menos acesso a um melhor sucesso dentro da sua carreira como profissional, entre outros. Quem puder acessar mais e potencializar mais essas habilidades, eu vejo como uma possibilidade de um crescimento ainda maior dentro da sua carreira. Lembrando, os ciclos, né? Aquela velha ideia de se aposentar, aquela velha ideia de eu vou chegar gente, a gente está vendo aí, a Previdência está nos mostrando, né? Ou seja, foi aí, já está nos mostrando que ela não tem capacidade de nos manter. Então você terá que fazer o seu próprio futuro, né? Seja investindo, por exemplo, não vou entrar nesse tema que é um tema que está ali mais para frente, mas capacidade de investir, por exemplo, entende? Então a habilidade de saber investir, de praticar e de entender sobre isso, você vai ter que chegar um momento, né, de entender isso. Deixar lá na mão necessariamente só do gestor de uma gestão financeira, será? Então você também terá que ter esse conhecimento dentro da sua carreira, e isso é essencial. Quem nos acompanha hoje é o Lincoln Carrenho, que entre outras habilidades, é escritor, empresário, palestrante, professor também, né? Sim. E, Lincoln, a coisa está mudando de um jeito muito veloz, né? O movimento sempre fez parte da história do homem, mas com a tecnologia a coisa acelerou de uma forma assim absurdamente incrível, né? Que talentos que hoje, na sua opinião, são importantes
e que ali na frente já não importarão tanto? Talentos que não importarão tanto. Olha, tudo aquilo, na minha visão, tudo aquilo que for muito operacional. Eu noto que a tecnologia, e aí uma questão geracional que nós estamos vivendo, por uma questão geracional, de mudanças geracionais, nós temos aí 4 gerações convivendo, geração Baby Boomer, geração X, geração Y e a geração Z, e principalmente depois a geração Y e a geração Z, que trouxe um ambiente mais flexível em termos geracionais, procurando mais facilidades, né? E teve mais facilidades mesmo, econômicas, vamos dizer assim. Nós tivemos aí no mundo um boom econômico pós anos 2000, depois do final da metade da década de 90, mas anos 2000, então um crescimento econômico, né? uma série de atividades. Isso fez com que nós mudássemos, ou seja, a tecnologia nos mudou, o conceito o poder de acesso. Veja nós, você ter roupa, por exemplo, há 30 anos atrás, do jeito que nós temos acesso hoje, era totalmente diferente. Você comprar, você ter acesso a alguns alimentos que você come hoje, viajar fora do Brasil, como nós estávamos tendo até a pandemia, que possivelmente vai voltar num outro momento, mas alguns acessos que nós tínhamos, que nós temos hoje, que nós não tínhamos no passado. E como isso tem a ver com o quê? Tem a ver com cada vez que avança a tecnologia, a ciência e o conhecimento, menos braçal é o homem, entendeu? Então alguns talentos necessariamente operacionais, básicos demais, não os especialistas. É claro que os especialistas, não é? Quando você olha para um sentido especialista, você é um especialista naquilo, você terá futuro com certeza, mas aquilo que é básico, operacional, no sentido mecânico da coisa, né? No sentido de facilmente transportável para uma ferramenta, para uma tecnologia, não, com certeza é um talento que no futuro não será trabalhado. Veja, antigamente se ficava, nós fazíamos aquelas nos bancos mesmo, quem trabalhou em banco sabe do que eu estou falando, ficava nos fechamentos de final de mês, ficava-se até a noite fazendo fechamento de folha, analisando números, o que tinha, o que não tinha e tudo mais. Isso uma ferramenta faz para você em alguns segundos, necessariamente. Então, não é nem do que vai ser no futuro, já é presente. Então, tem alguns talentos que no passado simplesmente morreram pela facilidade que hoje em dia existe para você fazer isso. Então, no futuro, tudo aquilo que for básico, operacional demais, então eu sempre dou um alerta. Quando dava aula para graduação e pós-graduações, eu sempre falava o seguinte: ou você precisa aprender o como se faz, tudo bem, mas você tem que sair da caixa de olhar por cima do processo e dizer assim, como é que isso aqui se monta e como é que eu posso melhorar. Existe uma linha de um francês que é muito interessante, uma análise emocional comportamental, que ele diz assim, existe o nível mais baixo, que é o nível operação executor. Então as pessoas são divididas em os executores, o cara que só sabe executar, a pessoa que tem um talento para executar. Você fala assim, cara, faça tal coisa. Eu chamo de perfil soldado, né? Então eu prefiro o soldado. Você fala assim, atira, ele atira. Mune o fuzil, ele mune o fuzil. Você fala assim, corre, ele corre. E aí ele sabe fazer isso, ele é um bom executor puro e simplesmente. E existe o segundo nível. O segundo nível é o nível de diagnóstico, que a pessoa, ele faz tudo isso, mas ele sabe se aquilo está bom, se não está, e tudo mais. O terceiro nível é o nível de eficácia e eficiência, que eu sei fazer, eu sei saber se é bom ou ruim, e eu sei necessariamente melhorar aquilo. Porque não adianta, tem pessoas que falam, pô, isso aqui é ruim, sim, mas como é que melhora esse troço? Não sei. Então não adianta nada, né? Então, saber que é ruim ou não é prova de que você minimamente é inteligente, mas tem que entender como é que você pode melhorar. E aí existem os outros níveis. O quarto nível é o nível de ensinar, né? E o quinto nível é o nível de sintetizar tudo isso, sintetizar pessoas, negócios, entre outros. Mas o que importa é os primeiros pontos. Eu digo que os talentos que não estarão no futuro são os talentos só operacionais. Eu digo que hoje mesmo eu publiquei nas minhas mídias sociais, né, sobre isso, que a sabedoria, ela vence a inteligência, né? Então só o conhecimento frio hoje é como um livro numa estante, não adianta, ele não vai a lugar nenhum, ele não é bonito para você ter, mas não gera nenhum tipo de resultado no mundo real. É essencialmente isso que eu vejo como futuro, olhando para o futuro,
olhando como assim, fui professor muitos anos de graduação, eu sempre falava isso para os meus alunos, e dentro das empresas, né? Como consultor eu sempre digo isso, empresas de sucesso, que eu noto e que trabalho com empresas de sucesso, são as empresas onde as pessoas estão sempre, eu chamo do desconforto necessário, né? Estão sempre olhando para a perspectiva seguinte: eu sei operar isso daqui, mas eu estou olhando no futuro. Operação é importante, mas como é que eu posso realizar de uma maneira mais simples e mais fácil isso daqui? Então hoje é o que está acontecendo, e com certeza, por exemplo, né, eu estava falando sobre essa questão. Mesmo um tratorista não pode ter o mesmo conhecimento de antes. Não é só mexer as alavancas, entendeu? Hoje o cara tem uma tecnologia na mão dele, ele tem um computador na mão dele. Então algumas habilidades vão morrendo devido ao aumento da tecnologia, a forma como nós vemos o mundo, a evolução dos negócios, né? Então esse tipo de habilidade, na minha opinião, no futuro, as habilidades mais cruas, elas não terão futuro. Lincoln, eu estava pensando aqui, da mesma forma como você fez essa análise dizendo que essas habilidades mais operacionais tendem no futuro a ser substituídas por algum tipo de ferramenta, existem nisso, né, os especialistas, as pessoas que estudam esse tema, elas também consensuam no seguinte, que muitas habilidades, desde o início dos tempos, elas seguem e seguirão valorizadas, né? Você pode pontuar algumas delas para a gente aqui? Bom, aí algumas delas, na minha opinião, é essencial. Primeiro, a capacidade criativa. Nunca na história do mundo a capacidade criativa foi, vamos dizer assim, colocada de lado, mesmo durante os anos mais de trevas que nós tivemos, né, durante, enfim, qualquer tipo de regime. A capacidade criativa do ser humano é sempre necessária, ou seja, a criatividade, isso já dando um gancho das habilidades ali do futuro. Eu sempre digo que a criatividade é imensamente necessária. Outra habilidade muito importante, né, ou seja, que eu considero a nossa capacidade de interação com a gestão das pessoas. Agora, mais do que nunca, hoje em dia, a interação e a gestão de pessoas, ou seja, saber interagir com pessoas e conhecer do outro ser humano. A filosofia nos mostrou isso há 2000 anos atrás, que é conhece-te a ti mesmo, você conhecer a si mesmo e conhecer o outro. O ser humano, essa interação humana, as relações humanas, sejam em qualquer tipo de civilização, ela é necessária. É isso que nós estávamos conversando antes aqui da live, é isso que forma um povo, né? Um povo forte, é isso que eu chamo de cultura organizacional, né? Que é hoje muito difundido como a palavra cultura organizacional. A cultura de um povo, a cultura de uma empresa. Então essa capacidade de interação, inter-relação, mecanismo, junção entre pessoas, ela é essencial. Outro ponto também, ou seja, a capacidade holística, né? É uma habilidade que ou a visão holística, como queira, que é a capacidade de olhar de cima e se ver e ver o mundo. Essa é uma habilidade que, para desenvolver, eu diria que ela é necessária, sempre foi necessária, e é isso que formata, na verdade, as pessoas que têm uma mentalidade, a palavra sucesso é uma palavra um pouco complicada, mas uma mentalidade de maior produtividade, e as pessoas que não têm um pensamento, uma mentalidade produtiva. Então a mentalidade produtiva, na minha visão, ela é essa capacidade de uma visão holística, de se entender dentro do processo, de compreender o que pode, o que não pode ser feito, o que pode ser melhorado, não é, dentro disso. Porque, como eu estava falando anteriormente na outra pergunta, bater o martelo, eu posso ser exímio em bater o martelo. Eu sou muito bom em bater o martelo. Mas e se daqui a 1 minuto chega uma máquina nova, um processo novo que não precise mais bater o martelo? Eu me torno irrelevante. Entende? Então, se eu não acontece com pessoas e acontece com empresas. E aí tem uma outra que na minha opinião também sempre foi necessária, que é a própria inteligência emocional, né? Que a inteligência emocional também é um dos pontos, mas eu acho que nós vamos nas próximas perguntas falar um pouco mais sobre isso. São essenciais, que a criatividade humana, o ser humano é criativo, né? Ou seja, é algo que historicamente nós sempre precisamos, isso não vai mudar,
né? Porque precisamos da criatividade para conviver, para entender, para conviver entre pessoas, entre a sociedade, entre empresa. É imensamente necessário a criatividade para avançar, né? E a força de vontade humana, que também sempre dá um novo pilar para os próximos rumos, ou seja, para os próximos tempos, né? Como agora, mais do que nunca, nós precisamos da criatividade, mais do que nunca nós precisamos da resiliência também, né? Para interagir. O povo brasileiro, nesse ponto, eu digo que a gente às vezes fala muito, e realmente o povo brasileiro tem seus problemas, mas a resiliência, na minha visão, é uma grande capacidade que o povo brasileiro tem. A gente leva a pancada e consegue interagir, consegue passar por tudo isso e por ponto adiante. Também é uma... Eu acho que nós que viajamos já bastante no mundo e vimos tantas guerras, né? Ou seja, a gente olha para a Europa, vê tanta guerra que lá ali passou, e o ser humano está ali, está tentando de novo, está criando de novo. Então é a capacidade, se fosse escolher uma, é a capacidade de resiliência do ser humano. Ele nasceu em Paranavaí, na região noroeste do estado, tem 37 anos, é casado, é pai de uma filha e mora em Toledo há 8 anos, né? O nosso convidado de hoje, da live das 10h30 da SIC, é o Lincoln Carrenho, que fala sobre um assunto extremamente importante em todos os momentos, né? O profissional que não se adaptar deixará de ser relevante. Por que esse assunto é também importante para esse momento? Porque nós estamos no meio de uma dificuldade tremenda, a primeira desse nível, pelo menos no Brasil, e o que todo mundo diz, o que a gente sabe é que em algum momento isso vai passar. Então nós não podemos esperar esse passar de forma passiva, a gente tem que se preparar para aquilo que virá, e virão também oportunidades, e além de empresas, também para os profissionais que estarão diante disso, preparados para um novo momento, para algo diferente que todos dizem que vai acontecer. Então o Lincoln está aqui e está tentando mostrar para a gente caminhos para que a gente possa refletir e melhorar exatamente nesses contextos todos, né? Lincoln, tem uma questão que é muito importante, isso não quer dizer que o trabalhador brasileiro não trabalhe muito, não seja dedicado, não seja esforçado e não dê resultados, não é isso. Mas existem estudos internacionais que apontam alguns povos como altamente produtivos e de grande resultado, entre eles o japonês, o norte-americano. Algumas décadas atrás o brasileiro estava na mesma escala do sul-coreano, hoje isso mudou, o sul-coreano está lá na frente e infelizmente a produtividade do trabalhador brasileiro é considerada muito baixa. Lincoln, na tua opinião, por que isso acontece? Diversos motivos. Os motivos internos e os motivos externos. Os motivos externos nós poderíamos numerar diversos, né? Cargas tributárias complicadas, ou seja, que fazem com que o trabalhador muitas vezes não seja remunerado, muitas vezes, ou seja, a culpa sempre cai para o empresário, né? Mas a gente se esquece que para o empresário contratar com um salário minimamente que ele possa pagar, ele tem toda uma carga tributária por cima dele, isso é complexo, isso faz com que acabe refletindo no profissional mal pago, isso também acontece. Existem as questões logísticas, muitas vezes, né? Ou seja, um trabalhador, você pega numa grande cidade, quando você faz uma comparação Estados Unidos, Brasil e Japão, nós temos que levar em consideração um trabalhador brasileiro, às vezes sai lá do Campo Belo, do Jardim, pega uma lotação, pega outra lotação, tudo muito complicado, já chega muito cansado às vezes para trabalhar, então existem questões externas complexas, né, o que o Brasil precisa resolver, muito diferente quando uma pessoa sai, pega um metrô, né, no Japão, por exemplo, hoje é todo raiado de metrô, você pega um metrô e em 2 minutos, 3 minutos você está, 15 minutos no máximo você está dentro da fábrica. Então é um pouco diferente, essas questões externas não tem como não deixar isso em consideração. Porém, existe um outro ponto, que eu chamo de consciência coletiva, né? E aí vem um pouco voltando daquilo que nós falamos antes. O brasileiro, eu falo como experiência, não é de livro nenhum, é de experiência. O brasileiro acredita pouco em educação, ele acredita pouco em conhecimento. Nós somos, devido a um país, a nossa história, o nosso modelo mental que foi criado, nós acreditamos pouco em educação, pouco em conhecimento. Nós acreditamos naquilo que é palpável, aquilo que eu consigo pegar.
não é? E o que acontece, ou se você pegar os Estados Unidos e o próprio Japão, são dois países com principalmente a educação básica ela é muito forte, ela é muito potente, onde existe um nível de treinamento, onde um profissional chega no ambiente de trabalho, chega no mercado de trabalho imensamente preparado. Então, ele mesmo que ele seja um operador de uma máquina, mesmo que ele seja para trabalhar numa indústria, muitas vezes, ele chega com um outro nível de preparo. Então, é um dos pontos essenciais. A outra coisa que eu falei em relação à consciência coletiva. Né? O brasileiro tem, por questões diversas, não vamos entrar aqui, não é o caso, mas por questões diversas sociais, o brasileiro tem uma dificuldade em acreditar em uma mentalidade mais vencedora, uma mentalidade coletiva de sucesso, uma mentalidade coletiva de trabalho, onde o seu trabalho seja dignificado e que você possa produzir em um nível maior. Então você pegou dois exemplos complexos, né, difíceis de serem comparados com o Brasil, porque justamente Estados Unidos e Japão, ele é justamente o contrário disso. Né, onde o trabalhador, e aí não é o trabalhador empresário, ricão, executivo, não, é o trabalhador mecânico, o cara que está ali trabalhando na mecânica, ele tem um outro conceito sobre o trabalho dele, né? Então, um outro conceito até de limpeza, eu sempre digo aqui, quando eu vou às vezes numa mecânica, né? Faz tempo que eu não vou, mas a última vez que eu fui numa mecânica, muitas vezes, até o sentido de limpeza do lugar é diferente. Pegue poucas automecânicas, por exemplo, tem ali um conceito mais estruturado. Mas se vocês têm, maravilha, parabéns. Mas por que isso? Não, porque é um trabalho sujo mesmo. Então, até esse tipo ou seja, a consciência coletiva sobre o seu trabalho, né? Você fazer com esmero o seu trabalho. Você é um policial? Não, você é um policial. Eu sou um faxineiro? Não, você é um faxineiro, muito importante para esse negócio aqui. Você é uma cozinheira? Você é muito importante para esse processo, você também faz parte desse processo. É um consciente coletivo, é um consciente coletivo de produtividade, de esmero, de qualidade, de alta performance. Quando a gente olha a alta performance, eu sempre digo isso, pode pegar na internet, quando você fala em alta performance, tem alguém de terno, já notou isso? Quando você fala em alta performance, uma foto, quando alguém posta alta performance, ninguém coloca alta performance em alguém, por exemplo, de faxineiro. Por quê? Saca? E isso vem do nosso inconsciente coletivo. Esse inconsciente coletivo de que só é alguém, ou eu só sou importante, eu só tenho qualidade, ou eu só posso ter alta performance se eu for o quê? Entendeu? Se eu andar de terno e gravata, se eu andar de... E esse é o grande ponto. Então, é o fazer bem feito sempre, né? Não perguntar ou não dizer o que a gente sempre diz, né? Ou seja, vou tentar fazer o meu melhor, né? Eu vou tentar, vou dar o meu melhor. É diferente. Então, por que a produtividade no Brasil é menor do que lá? Educação, inconsciente coletivo, fatores externos diversos, entendeu? Muita questão da inteligência emocional existe também, né? A inteligência emocional das pessoas. Então, de tudo isso que eu falei antes, as pessoas chegam muitas vezes para trabalhar sem esse olhar. Então, você pegar, por exemplo, coisas pequenas, tem nas TVs fechadas, por exemplo, programas de restauração de casas. Veja como aqueles profissionais trabalham. Não o engenheiro-chefe, não o apresentador, mas fique observando os caras que estão quebrando ali um gesso, alguma coisa assim. São melhores que a gente? Lógico que não. O brasileiro é muito mais criativo, às vezes é muito mais inteligente. Eu digo isso, nós não perdemos nada para ninguém. Eu estudei fora do país muitos anos, na Europa, fiz na Suíça, na Inglaterra, entre outros. A gente não perde nada para ninguém, não existe essa questão. Isso é uma besteira do que muitas vezes as pessoas têm na cabeça, né? Que os brasileiros, coitadinho, não. Nós somos um povo muito bom, mas vamos dizer assim, com uma mentalidade talvez que não chegue nesse ponto de entendermos que nós não somos vira-latas, né? Então, quando a pessoa muda esse conceito, eu estou esperançoso nesse sentido até, Jean, porque eu vejo que existe uma geração vindo agora, existe uma mudança de mercado que está surgindo, de profissionais que estão começando a se entender
né? Mais produtivos, buscando mais, sendo excelentes no processo, buscando excelência no seu próprio posicionamento, naquilo que faz, buscando mais conhecimento. Então, chegada a hora, né? É chegada a hora. Então, por que somos menos produtivos que eles? Eu acredito que grande parte dos motivos vem desses pontos. Professor, empresário, escritor, uma série de coisas, o Lincoln Carrenho, ele pratica boa parte daquelas 429 habilidades que a gente citou aqui, que cada pessoa nasce com elas, né? O Lincoln, eu acho que ou está por ali ou já ultrapassou, porque o rapaz entende muito. Mais uma vez, Lincoln, agradecer a tua participação aqui na live das 10h30 da SIC e poder compartilhar informações tão interessantes, né? Esse é um grande diferencial das lives da SIC, sem menosprezar demais de jeito nenhum, mas aqui o nosso foco é essencialmente a qualidade do conteúdo que pessoas como você, que são convidadas para participar, trazem, né, e oferecem a quem nos assiste. Lincoln, existe um outro consenso mundial, diante das tecnologias todas, é que 85%, né, das novas profissões ainda não apareceram, aquelas que serão desenvolvidas e que serão importantes a partir de 2030, 2040, né? O que eu quero te propor aqui é o seguinte, Lincoln, diante dessa vivência toda que você tem, dessa experiência de mundo, né, desse conhecimento todo, se você arrisca dizer, traçar um breve perfil de qual vai ser, né, o profissional do futuro, como ele vai ser? O profissional do futuro? Olha, eu vou dizer o que vai ser indispensável na minha visão do profissional do futuro, né? E quando eu digo desse futuro talvez não seja tão distante jamais, porque nós encurtamos muito esse futuro devido a tudo o que aconteceu agora. Se nós pegarmos a linha natural do que vinha acontecendo, então algumas habilidades necessárias do que esse profissional precisará estar. Primeiro, na minha visão, tirar da mente ou colocar na mente que existe uma necessidade muito grande de se interar com a tecnologia. O profissional do futuro ele não entenderá de tecnologia, ele estará conectado a ela, entende? Então, na minha visão, se fala muito, né, sobre capacidade de programar, entre outros. O profissional do futuro terá que entender isso, mesmo que ele não seja o as de fazer isso, mas será como datilografar há 30 anos atrás. Para você entender, interagir com as empresas, você terá que entender de construção, de tecnologia. Você precisa entender. Eu acho que, acima de tudo, não é usar a tecnologia, entende? É manipular a tecnologia, entender, compreender como se faz e o que se faz. Isso, para mim, é fatídico. Não há mais volta nesse sentido, entendeu? Então, tanto que hoje cresce a olhos vistos escolas de programação para crianças, né? Tem várias na nossa região, inclusive, e vai crescer cada vez mais. Não há o que se fazer. Por que, Lincoln, tanto isso? Porque as nossas interações, sejam as relações humanas, empresariais, né, de negócios, de transações, as relações que nos cercam, todas as nossas transações, elas terão algum tipo de relação tecnológica. Qualquer tipo de relação, entendeu? Então é um baque dizer, mas você terá que... Então você quer realmente ser produtivo e você quer realmente ter uma relevância, você terá que ter uma maior profundidade dentro da estrutura tecnológica. Isso para mim é fatídico. Segunda coisa essencial, entender de pessoas. Se fala muito, e eu estava falando com uma amiga minha psicóloga, o ser humano, devido a tudo que aconteceu e aos distanciamentos e também aquilo que aconteceu em relação às nossas interações relacionais e pessoais, entender de pessoas, entender do ser humano, ela é uma habilidade necessária para o profissional do futuro. Porque grande parte das relações humanas, das relações de interação humana, precisarão desse toque. O ser humano vai precisar cada vez mais disso. De entender, compreender. Mas para quê? Para psicologia? Não. Para venda, por exemplo, para o e-commerce, por exemplo. Pessoas que queiram compreender. Mas eu sou um dentista. Você vai ter que entender de gente. Além de dentes, você vai ter que entender de gente. Entendeu? Porque é uma habilidade, na minha visão e na minha opinião, imensamente necessária para o profissional do futuro. Então,
tecnologia, então a profundidade de se conectar à tecnologia, entender da tecnologia, na minha visão, robótica, entre outros, né? Compreender mais. E quando a gente fala robótica, a gente acha que tem um robô. Não, não é isso. Né? Então, seja Big Data, construção e análise de dados, para você tomar decisões. Então, as decisões cada vez mais. Nós já estamos num processo de Big Data muito grande. As empresas de mídias sociais, por exemplo, só que nós somos, por exemplo, o fator deles. Eles estão avaliando o tempo todo a gente. Então, para ser você competitivo no futuro, você terá que entender de Big Data, de robótica, algoritmo, entre outros pontos. Terá, ali em todos os segmentos, talvez não todos, mas grande parte do segmento, terá que minimamente entender disso. Tem que entender de gente. Isso é, na minha opinião, compreender as pessoas, compreender como elas reagem, o comportamento das pessoas, o seu comportamento, dentro dessas relações, porque a própria interação ela mudou. Né? Veja que o home office chegou nas nossas vidas. Então hoje não tem mais aquele tete-a-tete, ou não vai ter no futuro esse tete-a-tete em muitas profissões. E aí como é que eu vou me destacar? Entendeu? Se computador aceita tudo, eu posso colocar, eu sou o PhD, né? Posso colocar o que eu só que esse tipo de coisa já é o que não valerá mais tanto no futuro. Então você me fez uma pergunta, eu vou pegar a pergunta passada. Algumas hard skills, ou seja, eu tenho lá um diploma, PhD e tal. Isso é ruim? Não é que é ruim. Pode ser uma coisa muito boa que você tenha lá como título, mas só isso não será mais potente no futuro. Já não está sendo hoje. Parte das empresas, nas minhas empresas, por exemplo, nós não contratamos pessoas, por exemplo, nós trabalhamos com tecnologia. E o cara é formado, eu acho que se a empresa, nós temos lá 50 funcionários, se tem 4, 5 formados necessariamente, muito, entendeu? Mas então, porque o que importa é o quanto você consegue realmente produzir de resultado. O quanto você vai importar muito mais, não o seu conhecimento, mas a aplicação do seu conhecimento. E uma outra coisa muito importante do que acima da aplicação do conhecimento é a capacidade de buscar aquilo que você não sabe. Não é? Então, eu falei da criatividade, um dos arquétipos da criatividade é a curiosidade. Um dos pontos essenciais para as pessoas entenderem com a habilidade do futuro é a curiosidade. Entendeu? Assim, olha, eu não sei, mas eu vou atrás. Eu não compreendo, mas eu vou tentar. Eu ainda estou interagindo com essa informação, mas eu vou buscar. Então, isso é profissional do futuro. Então, negociação, inteligência emocional, conhecer de pessoas, tecnologia, a profundidade dentro da tecnologia, se aprofundar. Uma outra que eu falei anteriormente, adaptabilidade cognitiva, entendeu? Os profissionais do futuro são profissionais adaptáveis e adaptágeis, né? Ou seja, não adianta só ser adaptável, tem que ser rápido também, tem que ser ágil. Não é? Então são 2 pontos, na minha visão, essenciais para o profissional do futuro. Ele tem que saber, tem que ser rápido, tem que ser ágil na mudança e tem que ter capacidade de interagir. Senso crítico eu chamo, né? Eu digo que pessoas sem senso crítico não estarão no mercado de trabalho. O mundo hoje de muitas informações. Nós temos lives, nós temos políticos, nós temos jornais, nós temos todo mundo está falando com a gente o tempo todo, Facebook, na timeline. Essa interação é maravilhosa. Então, tem um livro muito bom do Mário Sérgio Cortella, nosso conterrâneo de Estado, que é a Era da Curadoria, né? Que ele fala sobre a Era da Curadoria. O que é a Era da Curadoria? Profissionais do futuro são aqueles profissionais que terão a capacidade de curar o conhecimento. O que é curar o conhecimento? Para quem cura queijo, sabe? É espremer o conhecimento, tirar as impurezas até se tornar queijo. Entendeu? Então, o profissional do futuro é esse profissional que tem a capacidade de curar o conhecimento. Ele vai curar, entender isso aqui é importante, isso aqui não é tão importante, isso aqui eu preciso trabalhar, isso aqui, essa pessoa ele vai ter a habilidade. Se fizer mais rápido, em termos mais ágeis e adaptáveis, ele terá muito mais sucesso no futuro. Viu, Lincoln, ouvindo você falar, lembrei de uma coisa que durante muito tempo, né, se empregou, principalmente na questão do RH das empresas, que sempre se buscou se contratar pela qualidade, pelo peso do currículo, mas infelizmente grande parte das demissões acabavam ocorrendo por dificuldades de interação e também de convivência e de baixos resultados, né? Lincoln, voltando agora à questão dessa pandemia, desse momento tão adverso que todos nós estamos enfrentando, que na verdade tem sido um aprendizado duro para todos nós,
mas tem aqueles que choram e tem aqueles que procuram aprender com isso e se tornar melhores, né? Que aprendizados, Lincoln, você já contabiliza e que você percebe que surgem, né, a partir desse cenário tão difícil e tão inesperado? Eu acho que o primeiro grande aprendizado de tudo isso é entender do que é prioritário na nossa vida, né? Então, eu acho que o grande aprendizado que vem da pandemia, da crise, entre outros, foi dar o lockdown, deu um shutdown, né, nas nossas vidas, né? Opa, peraí, o que está acontecendo, né, dentro de tudo isso? O que eu preciso? Mexeu no meu queijo, eu preciso interagir, compreender como é que eu posso melhorar, o que eu posso fazer. Será que eu consigo me manter nesse meu emprego? Será que minha empresa continua? Será que o meu negócio é relevante? Então a pandemia fez com que nós refletíssemos muito. Isso é o primeiro grande passo. Então eu gosto muito da ideia, lógico, foi muito doloroso dessa forma como está sendo feito, mas ela é importante porque faz com que toda grande perda faz com que nós façamos a reflexão. E esse é o grande ponto. Nós estamos agora refletindo como seres humanos, como profissionais, eu também, nos meus negócios, na minha vida, refletindo. Aquilo que se fazia antes, talvez não precise fazer mais. Daquela forma que se fazia antes, talvez não precise fazer mais desse jeito. Talvez eu possa fazer diferente. Então nós fizemos a primeira grande reflexão. Só que agora, depois da reflexão, vem a aplicação, né? Vem a inflexão e a aplicação. Então, um dos pontos essenciais é que quem não usou essa pandemia para se reformar, fazer uma reforma em casa, e a reforma em casa está aqui, dentro do nosso cérebro, uma reforma, uma faxina, né? É mais ou menos assim, você foi para casa, tua casa estava empoeirada, você estava trabalhando porque você não tinha tempo. Agora você ficou com o tempo para você refletir e avaliar. Então esse foi o grande momento e é o grande momento, talvez seja o grande ano das nossas vidas, que nós vamos refletir para o resto de nossas vidas, onde o que é que eu fiz para mudar eu chamo de V, né? O crescimento em V. Na economia, quem investe em ações sabe. Ou seja, você tem uma grande queda, chega um momento de grande queda, mas normalmente quando uma mega queda acontece, vem um movimento em V. Então, tivemos essa grande queda, já entendemos que a grande queda, já paramos, não dá para falar mais sobre tantas vezes de tudo que aconteceu. Agora é o momento do amanhã. Então, o que você leu, o que você estudou, quais foram as referências que você buscou. Tem muita coisa ruim na internet, mas tem muita coisa boa, né? O próprio Mário Sérgio Cortella fala que muitas pessoas não navegam na internet, naufragam, né? As pessoas às vezes se esquecem que lá tem muita coisa boa. Dizer que lá está tudo ruim, ficar na timeline do Instagram só rodando para cima, não adianta. Então tem muita coisa boa lá, tem muitos cursos bons, tem coisas grátis, tem conteúdo disponível grátis, entendeu? Então foi o momento de você buscar um inglês que muitas pessoas ainda não têm, entendeu? Então num momento como esse, a necessidade de um inglês, quem sabe talvez até um chinês, a minha grande reflexão sobre a crise, ela é pró-futuro. O que aconteceu, na verdade, é uma pena, é triste, é ruim, em termos de morte, foi mal direcionada, mas é outro ponto. Mas o grande negócio é olhar assim, o que eu posso fazer por mim mesmo, né? O que nós podemos fazer para o meu negócio mudar. Então esse é o momento, eu falei no início da crise, lá para o dia 19, 20 de março, eu lembro que fiz uma live com um empresário e ele perguntou o que fazer. Eu falei, agora é a hora de acelerar. Ele falou, como assim acelerar? Eu falei, não, é hora de acelerar. Não é o momento de diminuir marcha agora. Entendeu? Quando você está no meio de uma coisa complexa como essa, agora é a hora de você fazer diferente, de você pensar diferente. Então é aquilo que você ainda não fez na sua vida, é o momento de se fazer. O que falta? Então é o momento de você pensar em todas as habilidades que nós conversamos aqui, em pensar talvez em ter um conhecimento em termos de investimento, em buscar uma nova skill, em buscar um novo negócio, em buscar uma nova forma de monetização, em buscar uma nova profissão, uma renda extra. Essa é a hora, né? E se não foi feito agora, não vai ser feito mais. Então esse é o ano que eu digo da reformulação estratégica nossa, não das empresas, mas nossas. Como é que em 2021, eu sempre digo o seguinte, quando eu olhar para 2020, o que é que eu quero olhar e dizer assim, cara, foi o ano que eu mudei meu negócio, o ano que eu reformulei minha forma eu estava faltando, eu precisava fazer tal coisa, eu não tinha feito, eu fiz, sabe, esse é o grande ano para esse tipo de mudança. Então, eu olho com bons olhos o futuro, dizendo o seguinte, eu acredito e espero que as pessoas saiam melhores do que entrou
né, dentro disso. E não e aí que tá, vai um conselho, será que dá para dar conselho, que é: pare de tentar gerenciar aquilo que você não tem poder para gerenciar, né? Tem pessoas discutindo em WhatsApp aí sobre política, cara, você não vai conseguir gerenciar isso mesmo, entendeu? Então gerencie o que você pode gerenciar, né? Você gerencia suas ações, gerencia aquilo que está na sua mão. Aquilo que está na sua mão é possível de você pensar, é possível você gerenciar, é possível você melhorar. É isso aí, Lincoln. Como você disse, né? Tem muita porcaria, mas também tem muita coisa boa. Tem muita live boa, tem muita live de conteúdo, como essa com você, que vai ficar disponível para consulta, né? Para pesquisa, para que as pessoas possam assistir e indicar lá no canal do YouTube da ASIC, ASIC Cascavel. Né? E se você gostou do conteúdo, por favor, a gente está trabalhando basicamente no orgânico aqui. Comente com o teu vizinho, com o teu colega, com o teu parente, sei lá, de alguma forma, tem um WhatsApp para isso. Diga que todos os dias, às 10h30, a SIC tem uma live ao vivo com pessoas que têm muito a acrescentar na nossa vida, na nossa profissão e também no cotidiano das nossas empresas, tá? E como é que faz para acessar isso? É simples, é só acompanhar o perfil ASIC Cascavel no Instagram, tá bom? Lincoln, e também um recado para as empresas aqui, a crise costuma ser um momento de grandes oportunidades, né? Da tua opinião, e todos sabemos que a pandemia em algum momento vai passar, como as empresas sairão desse momento? Olha, acho que o que eu considero que é necessário, é um momento de 2 pontos essenciais. Empresas que não tinham minimamente uma gestão, as empresas precisam de uma gestão, principalmente uma gestão financeira bem feita. E quando eu digo gestão financeira, não é controlar contas a pagar e contas a receber, é realmente adotar processos de gestão onde as empresas precisam ter. Ontem eu estava com um grande empresário com mais de 500 franquias, estava conversando numa live no meu Instagram. Nós falamos sobre como é que um cara cresce para ter 500 franquias em 4, 5 estados, como é que o cara chega disso? 2 pontos essenciais, 3 essenciais. Um é para o método, ele tem todos os indicadores, da empresa dele de vendas, ele sabe qual é o público dele, qual é a técnica que ele tem que usar, quantos clientes ele precisa falar por dia, quantos orçamentos ele precisa mandar, ele sabe quantas pessoas ele precisa contratar, ele sabe todas as informações. Não chega e faz, abre a porta, vamos embora. Não, peraí, entendeu? Então, não é assim que funciona. Outro ponto, gerenciar bem as pessoas, porque são as pessoas que fazem o seu negócio. Se você não gerenciar bem as pessoas do seu negócio, você não vai. Então, começar a olhar sob a perspectiva de estratégia de pessoas, a estratégia necessariamente, entender que a gestão de pessoas, o desenvolvimento humano dentro de uma empresa, ele é essencial. Ele não é um ponto, né, como muitas empresas às vezes olham, ele é essencial. Porque a vendedora que está lá vendendo o sapato, por exemplo, lá o calçado, ela que está interagindo com o teu cliente, entendeu? Então, tua secretária, você é um dentista, você é um fisioterapeuta, você é um biomédico, você é um médico, quem interage com o teu cliente é a tua secretária, entendeu? Então, quando você fala em Customer Experience, você fala em experiência do cliente, não é a sua experiência prestando serviço ou a sua experiência como dono, é a experiência que o cliente tem do início ao fim. Então, é um ponto. E, obviamente, como eu falei, buscando novos mecanismos. 2 pontos aí, mecanismos de venda, que é entender o seu produto, o seu serviço, se o seu produto e o seu serviço ainda é relevante dentro desse novo mundo, porque é um novo mundo, é uma nova economia, é um novo formato das pessoas consumirem. As pessoas vão mudar, já mudaram o seu perfil de consumo. As pessoas já mudaram o perfil de consumo. Não vão mudar, já mudou. Então, se você vende material de construção, você tem que entender do mercado de construção civil, como é que ele está, se ele está interagindo, talvez casas maiores, menores, não sei qual a tua região. Se você vende numa farmácia, então vende perfume, o que as pessoas vão consumir, qual o preço que elas estão dispostas a pagar. Então, entender se o seu produto ou serviço está conectado com esse novo cliente, essa nova economia. O segundo é, o teu cliente, ele ainda está nas mesmas plataformas que estavam antes, do momento que agora está, será que ele ainda está nas mesmas plataformas? Entendeu?
Então, tem empresas que descobriu o marketing digital agora, né? Então, está descobrindo que marketing digital não é postar, somente postagem. Eu vejo muito restaurante por aí, eu tenho assessorado alguns, restaurante postando fotos só de prato. Mais que isso, você tem que se conectar com o cliente, você tem que ter uma mídia, as pessoas buscam valor. Quando eu olho para um Instagram, por exemplo, de um restaurante, eu estou buscando, eu quero saber, ó, o que você quer conversar comigo? Você tira uma foto toda feia, toda mal feita, mal estruturada lá no seu Instagram, o que você está querendo passar com aquilo? Que tipo de público você quer atingir com aquilo, entendeu? Então, é essencial que você busque uma conexão, uma comunicação melhor. Então, entender melhor como é que são os canais de distribuição, de venda, qual é o teu cliente, como que ele mudou, qual o perfil que ele mudou, o que é essencial, o que não é essencial, que tipo de produto ele ainda está comprando, qual é o serviço ou produto que você pode, os upsells talvez, diminuir e criar pacotes melhores. Nós estávamos conversando esse dia atrás numa live, né, um cabeleireiro de alto nível. Então, quais pacotes você pode atrair o teu cliente, talvez um trabalho na casa dele, talvez atrair sob uma outra perspectiva de valores. Enfim, é o momento de se repensar em produto, serviço, canais de venda, marketing, mais do que nunca necessariamente, e gestão. Eu espero que as empresas saiam necessariamente entendendo que isso mudou. Ele é sócio-diretor das empresas SWA Sistemas, Prime Investimentos, Beta Educação e Gestão, gestor agro, tecnologia, palestrante e escritor. O nosso convidado da live das 10h30 da SIC desta quinta-feira, 2 de julho, foi Lincoln Carrenho, a quem novamente, em nome do presidente da SIC, Michel Lopes, do vice, Genésio Pegoraro, e de toda a diretoria da Associação Comercial e Industrial de Cascavel, eu agradeço. Muito obrigado a todos por terem participado, obrigado, Jean, pelo convite, obrigado à SIC, faz um ótimo trabalho com o empresariado. Eu tenho certeza que nós vamos crescer muito, passando por esse processo todo que nós estamos passando agora, e 2020, final de 2020, início de 2021 serão anos fantásticos para os próximos anos. E estou sempre à disposição, me sigam nas redes sociais também, e muito obrigado. Mais uma vez, obrigado, Lincoln, obrigado a todos que nos acompanharam e até a próxima.